todos os que fazem a Escola Judicial da Sexta Região, meu cordial abraço. A todos, saúde. Reporto-me ao tema que me foi proposto, a impossibilidade da prisão do depositário judicial, segundo a súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, problemas e alternativas. Para falar do tema, é preciso que retroajamos o significado da prisão civil por dívida contida no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, que estabelece a proibição desse tipo de prisão, exceto nas hipóteses do alimentante e do depositário infiel. Esta cláusula geral proibitória de prisão civil por dívida é oriunda do direito romano, no seu período arcaico, ano 326 a.C., no qual foi editada a lei Lex Poetelia Papiria, que se trata de um marco de humanização das execuções contratuais, que se irradiou para todos os sistemas jurídicos continentais. É preciso marcar que naquela época o credor tinha direito de vida e de morte sobre o seu devedor. Ele, na verdade, se tornava senhor do seu devedor. E este se tornava escravo do seu credor. Então, houve uma circunstância em que um mercador chamado Papírio, que já colocava a ferros o seu devedor chamado Públio, e ainda assim desejava corrompê-lo sexualmente. Nesse momento, os cônsules romanos se reúnem e estabelecem a lei Lex Poetelia Papiria e promovem o marco das execuções. O devedor deixa de ser escravo do seu credor, embora pudesse ainda prestar serviços de trabalhos forçados, mas o credor já não tinha mais o direito de vida e de morte sobre aquele. É preciso destacar que nesse momento o Estado não tinha ainda propriamente a jurisdição, não podia ele impor aos cidadãos as decisões judiciais. Os cidadãos iam ao pretor e prestavam a chamada litis contestatio, que era um compromisso de aceitar a decisão que viesse a ser emanada do pretor. Deve ser bem entendido que, uma vez declarado o direito, permanecia ainda ao largo da autotutela e da vingança privada a execução material daquele direito declarado, porque o Estado, repito, não tinha jurisdício e, por consequência, não tinha o poder de executar as suas decisões. Muito bem. No direito nacional, no direito pátrio, a figura do depositário foi herdada das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. E o que está prescrito nesses documentos históricos demonstra que se tratava de uma possibilidade de prisão por exceção dentro de modalidade contratual, o contrato de depósito. Então, a perspectiva linguística mostra que a proibição da prisão civil por dívida está permeado pelo conteúdo de obrigação civil e não toda e qualquer prisão civil. Muito bem, na perspectiva hermenêutica e linguística que se faz a respeito do texto constitucional aludido, nós vamos perquirir que o sentido de dívida estabelecido ali pelo legislador constitucional diz respeito à obrigação civil. Por quê? Porque as hipóteses excetivas que estão aglutinadas, logicamente, pelo conectivo I, que as interliga na sentença textual, na base textual, uniformiza o sentido de que ali se tratam de obrigações civis. A pista linguística dada pelo legislador constitucional está explícita na primeira hipótese excetiva. O legislador constitucional fala de inadimplemento de obrigação alimentícia, de prestação de alimentos. Inadimplemento é uma terminologia assente nas obrigações de pagar. Ao arrolar
o conectivo I para interligar a outra hipótese assertiva do depositário infiel, nós estamos reunindo logicamente este grupo assertivo dentro de um mesmo bojo, o bojo das obrigações civis. Então, a figura da prisão civil por dívida está dizendo respeito às obrigações civis. Na perspectiva hermenêutica, o todo da sentença e suas partes devem se relacionar logicamente. Assim diz o cânon da aderência de sentido, ou o princípio da totalidade. Então, para que haja uma coerência semântica deste texto constitucional, a expressão prisão civil por dívida deve dizer respeito e deve ser interpretada no sentido de obrigação civil. Portanto, está fora do conceito proibitório da prisão civil aquelas prisões declaradas pelas ações em contempto of court à autoridade judicial. Nesse sentido, amigos, é preciso que nos reportemos a natureza jurídica das figuras de depósito. Existem os depósitos contratuais, como existe pelo menos uma hipótese de depósito não contratual. Os depósitos civis, em geral, estabelecidos pelo Código Civil e por leis extravagantes, são, de fato, de natureza contratual. Mas o depósito judicial não possui essa feição. Os depósitos contratuais, por assim dizer, estão jungidos à órbita do direito privado. O depósito judicial está submetido ao ramo do direito público. No depósito contratual, o depositante celebra um vínculo jurídico direto, simétrico, com o depositário. A ele entrega um bem para guarda e conservação e dele solicita a entrega quando assim lhe aprouver. O fato de existir depósitos espontâneos e depósitos ditos legais não diferencia e nem desloca a natureza do depósito legal para outro ramo do direito. Tanto o depósito espontâneo quanto os depósitos legais necessários são permeados pelo princípio da autonomia da vontade. Só que naquela hipótese, na primeira hipótese, na figura do depósito espontâneo, a autonomia da vontade está regida pela vontade comum. E, como disse Herpa Lopes, no depósito legal ou necessário, a vontade está impelida por uma necessidade premente de conservação do bem, sob pena dele ser deteriorado, como no incêndio, por exemplo. Mas essa circunstância não desloca a figura do depósito legal para o ramo do direito público. São depósitos contratuais, permeados pelo ramo do direito privado. No depósito judicial, não há qualquer vínculo jurídico entre o proprietário do bem executado, penhorado, e a figura do depositário, aquela figura que aceita o encargo de depositário no processo. Na verdade, o único liame jurídico que se forma é entre o juiz de execução e a pessoa que aceita o encargo, no caso o depositário. Este depositário exerce um munus público, ele é um servidor auxiliar do Poder Judiciário. Tanto isso é verdade que há uma pluralidade de pessoas sobre as quais podem recair esse cargo. O próprio devedor executado, proprietário do bem, ou o próprio credor pode ser nomeado depositário, inclusive um terceiro que está absolutamente alheio à relação jurídica de direito material que se deduz e que se executa. Por exemplo, um leiloeiro. Não posso eu determinar como fundamento de uma decisão de prisão por infidelidade depositária no plano judicial, no plano processual, por exemplo, do credor, e dizer que ele está sendo preso por fundamento na dívida da qual ele é o credor. E o que dizer, por exemplo, da figura do leiloeiro, que nada tem a ver com aquela relação jurídica submetida e decidida no processo. Então, senhores,
A figura do depositário judicial, a determinação de sua prisão, não tem como fundamento a dívida, senão um descumprimento de uma relação jurídica assimétrica, de direito público, que o liga diretamente ao juiz da execução. Estou me referindo exatamente a uma relação jurídica assimétrica, que não gera direitos e obrigações entre as partes, juiz e depositário, senão poderes e deveres permeados pela o manto do jus-império estatal e, portanto, do direito público. Nesse sentido, senhores, é importantíssima o estudo da natureza jurídica dos depositários para bem definirmos a extensão e o sentido da súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal.